Gália, e ele foi aí um dos que ajudaram Agostinho. Eu vou voltar a falar sobre ele daqui a pouquinho, mas ele foi um dos que ajudaram Agostinho a entender a ligação entre o Antigo Testamento, e a partir das pregações dele, Agostinho vem a se dobrar ao Evangelho e vem a receber Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vem a se revestir de Jesus, para mencionar o texto de Romanos 13, que é o texto-chave da conversão desse homem. Mas Ambrósio, ele foi um grande pregador. Ele foi pregador na cidade de Milão, na Itália. Ele venceu a oposição do chamado movimento ariano, a ortodoxia na cidade de Milão. E eu vou falar daqui a pouco sobre arianismo, rapidamente, mas ele é um desses homens importantes para ser mencionado aqui. Um outro escritor importante é Jerônimo, de Belém. Ele é chamado de santo, contado como pai da igreja, mas eu sugiro que ele é contado como pai da igreja, nem tanto pela santidade dele, porque ele era um homem irascível, brigão. Ele volta e meia estava trocando tapa com seus próprios colegas. Ele tem uma briga famosa com Agostinho por causa da interpretação de Gálatas capítulo 1, a briga de Gálatas capítulo 2, a briga entre Paulo e Pedro ali. Os dois literalmente quase chegaram às vias de fato, se não fisicamente, mas no papel, uma correspondência muito dura trocada entre ambos. Mas Jerônimo é muito importante para a história do cristianismo, porque ele é o primeiro desses pais a lutar para traduzir a Bíblia para a língua comum, daí a Vulgata, de vulgos, do latim. O anseio dele era recolher o máximo de manuscritos e textos do hebraico e do grego e cotejá-los com outros fragmentos já traduzidos e traduzidos para a grande língua comum da época, que é o inglês hoje, que foi o francês no século XIX, que era o latim, de forma a popularizar a Bíblia, oferecer para toda a cristandade um texto bíblico comum, para que toda a cristandade usasse esse texto bíblico nas suas pregações, no seu ensino, na sua devoção. E ele conseguiu fazer isso, então ele legou à cristandade essa tradução para o latim, se tornando aí praticamente o texto oficial, especialmente do cristianismo de fala latina, o cristianismo ocidental. Alguns outros pais orientais, aqui são pais ocidentais, pais do Ocidente, do lado de Itália para cá, Itália, França, Argélia, Turquia, Tunísia. Alguns outros pais orientais que eu preciso mencionar, pais que serviram no Egito, na Síria e na Turquia. Um deles é Atanásio, um homem valente e muito capaz, que basicamente salvou a igreja no que se refere à sua doutrina mais importante, que é a doutrina de Deus. Esse homem era chamado pelos seus inimigos de Anão Negro, e essa é uma curiosidade interessante, porque geralmente se associa a doutrinas importantes da fé, como a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Jesus, com o cristianismo basicamente branco e anglo-saxão. Mas os dois principais teólogos da igreja, tanto Atanásio como Agostinho, eles eram africanos e ambos eram negros. Então esse homem, ele literalmente lutou contra todo o Império Romano por conta da doutrina da Trindade. Se dizia, inclusive, que era Atanásio contra mundo. Virou até um ditado famoso, porque volta e meia ele tinha que se exilar, ele estava sendo perseguido. O imperador da hora, do momento lá, ele queria apoiar os arianos e tirava o apoio dos ortodoxos, então ele tinha que correr, se refugiar no interior do Egito, se refugiar com alguns monges no deserto, porque a vida dele estava em risco. Mas ao final da vida dele, a causa dele triunfou. E um outro pai da igreja muito importante é Basílio de Cesareia. A obra de Atanásio, da encarnação do Verbo, também está em português pela editora Paulus. Tradução muito, muito legal e uma obra capital para quem quer entender um pouco o mistério da Trindade. São obras curtas. Eu falei sobre elas de manhã, preciso dizer que são obras curtas aqui, você lê bem rapidamente, então são obras técnicas também. O outro pai importante, então, é Basílio de Cesareia. Ele era um homem muito rico da Turquia, provou uma conversão, doou todo o seu dinheiro para fundar um orfanato e um leprosário. E ele se tornou, junto com Atanásio e junto com Agostinho, talvez os três mais importantes pensadores da história da igreja. Ele escreveu um tratado sobre o Espírito Santo, também publicado em português pela mesma editora, Paulus, e eu sugeriria que vocês lessem esse tratado.
a percepção minha, posso estar enganado, é que muito do nosso entendimento de Deus é semi-herético e muitas vezes quase bilitariano. Nós cremos na divindade do Pai, do Filho, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa. O que esse homem vai mostrar é que o Espírito Santo é um ser pessoal e deve ser glorificado e adorado junto com o Pai e com o Filho. E um dado interessante é que, ainda que a gente não tenha obras dos macedonianos, que eram os heréticos do momento ali que Basílio está combatendo, mas eles numeravam as pessoas da Trindade. O que nós comumente fazemos, o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Basílio vai dizer com todas as letras que numerar as pessoas da Trindade é cair na hierarquia. Se há uma hierarquia na Trindade, logo não há mais plena igualdade, plena glória entre cada pessoa da deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a obra de Basílio é muito importante. Não só, ele escreveu a respeito também dos pobres, do cuidado devido aos pobres. Ele tem vários outros textos ligados à espiritualidade monástica. Ele, inclusive, é um dos primeiros a inaugurar o monasticismo no lado oriental do Império. Mas a grande obra da vida dele foi vindicar a plena divindade e a plena pessoalidade, se eu posso usar essa expressão, do Espírito Santo. Se há uma hierarquia na Trindade, no próprio ser de Deus, logo na plena igualdade, logo a conclusão é que não há mais Trindade. Então você quebrou a hierarquia. Na verdade é 1 vezes 1 vezes 1, não 1 mais 1. É 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Dá 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Esse é o ponto. Não 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Porque senão você tem um amálgama das pessoas, elas vão se ajuntando e mudando. E essa era uma heresia dessa época aqui, que é o chamado modalismo. Isto é, a ideia de que Deus ele vai sendo transformado, ele vai mudando na história. Então, Deus agora é Pai, daqui a pouco é o Filho, depois é o Espírito Santo. Ou uma outra heresia famosa de Sabélio é que as pessoas da Trindade, há um único Deus, uma única pessoa, mas essa pessoa, às vezes, ele se apresenta como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Ele, por assim dizer, veste máscaras. Até a imagem que usava-se para representar isso era a máscara do teatro grego. Me dá um minutinho que já vou voltar a isso aí, porque essa é a doutrina mais importante da fé. Eu vou tentar dar uns caminhos para vocês pesquisarem mais sobre isso. Então, eu só estou dando algumas pinceladas desses pais aqui, eclesiásticos. Eles são homens muito importantes para a nossa fé, para a nossa interpretação bíblica. Somos nós, protestantes, que perdemos ao não lê-los com a devida seriedade, tá? A gente não deve rotulá-los como católicos, como os católicos que nós conhecemos hoje, ou como o catolicismo que nós conhecemos hoje. O catolicismo, como nós conhecemos hoje, é um produto histórico que vai se desenvolver especialmente na Idade Média. A leitura desses pais é um elemento comum, um tesouro comum, tanto à tradição protestante como à tradição católica, e só nós perdemos ao não lê-los, ao não considerá-los com seriedade. Um dado aqui, só para encerrar esse primeiro bloco aqui, muito interessante. Eu não tenho como desenvolver isso, mas nenhum desses pais quis assumir cargos de responsabilidade da igreja. Você começa a ler sobre a vida deles, todos eles foram, por assim dizer, empurrados, obrigados ou coagidos a assumir cargos de responsabilidade da igreja. Isso tem que ensinar alguma coisa para a gente. A gente tem que aprender alguma coisinha com isso. O caso de Agostinho é uma ilustração disso aí. Depois da conversão dele, ele volta para a África. Volta para a África para quê? Para ser um monge, se dedicar à contemplação, ao serviço ao próximo e à pesquisa. Só que por causa do brilhantismo dele, já recém-convertido, ele rapidamente é tornado um catequista, um professor de doutrina dos presbíteros e bispos da região. Só que o bispo de Hipona, já sabendo que ele vai ter que se aposentar, um belo dia, ele pergunta e induz a igreja dele sobre quem vai ser o substituto. E as pessoas dizem, vai ser Agostinho. E ele está lá dentro. Ok, bispo auxiliar, tudo bem. Pouco antes de se aposentar, Valério diz, quem vai me substituir? Ele havia mandado fechar as portas da igreja. Naquela época não havia bancos, as pessoas ficavam em pé, somente o bispo sentava na hora da prédica, na hora do ensino. Ele pergunta, quem vai me substituir? E
dizem que já isso havia sido combinado, uma criança grita, Agostinho, e ele fica desesperado e tenta fugir, as pessoas não deixam ele sair do templo. E ele ali é empossado como bispo da igreja de Hipona, mais uma igreja de periferia. Hipona era conhecida pelo circo, onde os cavalos corriam, onde tinha corrida de biga. Quem viu Ben-Hur deve lembrar daquela famosa corrida lá do filme. Então, a cidade só era famosa por isso. Mas Agostinho literalmente colocou no circuito a honrar os membros daquela comunidade, pregando de fato texto bíblico para aquela comunidade. Um dos maiores pastores da história da igreja. Eu vou voltar ele mais para frente, porque eu quero tratar um pouco da vida dele com um tempinho. Deixa eu falar sobre Trindade então. Aliás, antes de falar de Trindade, deixa eu falar sobre cânon, que eu falei de manhã, só dar uma palavra sobre cânon, depois eu entro sobre Trindade. Eu comentei com vocês sobre Márcio, comentei rapidamente que já no Novo Testamento você encontra Paulo chamando os evangelhos de escritura, você já encontra Pedro tratando os textos de Paulo como escritura. Então já desde cedo na história da igreja, a igreja entendeu que havia uma régua de medir de textos bíblicos, pelo qual toda a fé e toda a crença, toda a vida da igreja tinha que ser medida e julgada. Então, já no período do ano 120, 130, os chamados 4 evangelhos já circulavam como uma unidade. Eles não eram chamados evangelhos no plural, mas era um evangelho quádruplo, singular. Irineu de Lyon, que eu citei de manhã, ele dizia o seguinte: os hereges, eles pegam o evangelho quádruplo e começam a tirar as pedras do lugar, como de um mosaico bonito, e eles acabam dando para a igreja a face de uma raposa. Só que Deus nos deu o evangelho quádruplo. E quando esses evangelhos, esses 4 textos são considerados em conjunto, nós temos como num belo mosaico não a face da raposa, mas a face do rei. A ideia é que se você tira uma pedra, você já desfigura a face do nosso Salvador. Então você tem que tratar ou receber os 3 textos, os 4 textos, o que a gente chama de 4 evangelhos, como uma única unidade. E no estudo dos 4 em conjunto, aí sim a face do rei ela vem para a gente. Nós, então, seguindo Irineu, nós não temos o direito, como Márcio, de selecionar um único evangelho como aquele mais inspirado ou melhor evangelho e colocar os outros evangelhos de lado. Os 4 evangelhos são dados como um mosaico que nos apresenta a face do nosso único Salvador. Então, já nos metade do século II, os 4 textos chamados evangelhos já eram lidos em conjunto na igreja e tratados em conjunto na igreja. As igrejas tinham algumas urnas onde esses textos eram depositados e guardados ali. E eles não tinham texto impresso como nós temos hoje, então esses textos muitas vezes eram lidos no culto, junto com a pregação, muitas vezes após a pregação na liturgia. Então havia a prédica e depois algum irmão assumia a cátedra e abria aqueles manuscritos e lia aqueles textos para toda a comunidade. E a comunidade ouvia aquilo avidamente. O Evangelho de Mateus, por exemplo, que era um evangelho de catequese, de preparação para o batismo, muitas vezes ele era lido todo em cultos dominicais, com preparação para o batismo. Você lembra que Mateus é dividido em 5 discursos, Mateus 5 a 7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18, Mateus 24 e 25, e cada discurso com uma lição real, ou importantíssima, a respeito do reino dos céus. Então, por conta dessa estrutura, a igreja desde cedo usou como texto de preparação batismal. Os textos paulinos a mesma coisa. O fato é que a divergência maior no Novo Testamento se dá com Hebreus e Apocalipse, justamente por conta das escolas de interpretação. Então, algumas escolas, a escola, por exemplo, de Alexandria, que era mais alegórica, ela não tinha dificuldade com Apocalipse e Hebreus. Já a escola de Antioquia já tinha dificuldades com Hebreus e com Apocalipse por conta do estilo diferente deles, das epístolas, do Evangelho de João, que é um livro histórico, do livro de Atos, que é um livro histórico, e dos 4 evangelhos. Mas no final, tanto Apocalipse como Hebreus acabaram sendo recebidas pela igreja como texto inspirado. O fato aqui é o seguinte:
Em nenhum momento houve um concílio selecionando quais seriam os textos inspirados ou quais seriam os textos de fato canônicos. Você começa a ler as atas dos concílios eclesiásticos, o que eles têm, quando muito, é o seguinte: recebemos Mateus, Marcos, Lucas, aí traz a lista com os 27 livros. A ênfase aqui é recebemos, isto é, a apostolicidade e a mensagem, também reconhecida como apostólica, se impuseram perante a igreja. Então não é o concílio que fundamenta o cânon que vai ser a base da igreja. Aliás, não é um concílio infalível que fundamenta o que vai ser o cânon infalível, mas é um concílio falível, porque os concílios salmanos eles falhavam mesmo, que eles reconhecem quais são aqueles textos que são a base que vai nutrir a própria igreja. Um pequeno parênteses aqui: em alguns livros mais antigos, de Antigo Testamento, se supunha que um concílio ocorrido em torno de 90 depois de Cristo, em Jâmnia, um concílio de líderes judeus que sobraram das guerras com os romanos na Palestina, estabeleceram quais eram os livros canônicos do Antigo Testamento. Hoje, se entende que nunca houve um concílio que tenha estabelecido os livros canônicos do Antigo Testamento. Por assim dizer, o texto bíblico, os livros que nós temos hoje na Bíblia, tanto no Antigo Testamento hebraico como no Novo Testamento, eles se impuseram à comunidade cristã. E a comunidade cristã os recebeu como texto inspirado, como texto autoritativo. Ok? Então, essas são algumas palavras sobre cânon. Uma questão histórica que eu posso mencionar é que o primeiro documento a listar os 27 livros do Novo Testamento como nós temos hoje é a Carta da Páscoa, escrita por Atanásio de Alexandria, que eu citei há pouco, mais ou menos aí em 367, em que, para as igrejas sobre sua jurisdição no Egito, ele lista quais são aqueles textos inspirados e que devem ser lidos como texto canônico, como Sagrada Escritura nos cultos da igreja cristã. Ok, falar um pouco sobre Trindade então, e eu diria o seguinte: Hebreus e Apocalipse, por causa do tipo de linguagem deles, você lembra... Não, a escola de Alexandria não tinha problema com eles. Quem tinha problema com eles era Antioquia, por causa do método deles, bem exegético, bem preocupado com a literalidade do texto bíblico. Então, nesse caso, eles tinham dificuldade com Apocalipse por causa do tipo de literatura. Somente no período interbíblico você tem explicitamente literatura apocalíptica. No Antigo Testamento você só tem pinceladas, Zacarias, Daniel, Ezequiel, mas você não tem um texto apocalíptico dominante. Então a escola de Antioquia viu com um pouco de desconfiança Apocalipse, e também por conta da dificuldade de fazer alguma ligação de João apóstolo com o João de Apocalipse. Eles identificavam diferenças de estilo entre o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, e Hebreus por conta dessa estrutura dupla de Hebreus.